Lucas 18, 35. Lucas 18, 35. O cego de Jericó. Lucas 18, 35. A gente vai ler 3 passagens. Eu vou ler 2 agora e a gente finaliza com uma terceira no final. E essas 2 primeiras passagens, a primeira é essa. Lucas 18, 35, o cego de Jericó. Aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam, para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele dizendo: Senhor, que eu veja. E Jesus disse-lhe: Vê, a tua fé te salvou. Logo viu e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores. Aqui a gente encontra o nosso primeiro cego, meus irmãos. Esse cego, quando ele ouviu que Jesus passava, ele começou a gritar e clamar ao nome de Jesus. Ele se colocou, ele fez a atitude de clamar ao Senhor. Quando Jesus escutou que estava alguém gritando por ele, parou e chegou até o cego e disse assim: que tu queres que eu faça por ti? E aqui eu não sei, eu vejo isso como um bom humor, né? Imagina Jesus, aquele que conhece tudo, olhar para um cego e dizer: o que tu quer que eu te faça? O que está estampado na cara que o cego quer? O cego quer ver, né? Obviamente. E ele disse: Senhor, que eu veja. E ele disse: então vê, vai que a tua fé te salvou. E a partir daquele momento o cego começou a seguir Jesus. Vejam que não foi necessário uma segunda vez, não foi necessário nada além da palavra do Senhor, para aquele que buscou a Ele. Ele estava cego, foi lá e disse: Senhor, olha para mim, eu estou a te chamar. Jesus olhou para ele e curou ele. E agora a gente vai para o nosso segundo cego. Eu não sei se a Bíblia de vocês fala alguma coisa, mas a minha Bíblia não diz que esse cego era de nascença. Então, a princípio, ele não era de nascença. Até porque depois a outra parte da Bíblia confirma isso. A nossa segunda parte está em Marcos 8, 22. Marcos 8, um pouquinho mais para trás, 8, 22. Marcos 8, 22. A cura do cego de Betsaida, Marcos 8, 22. Amém? E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse: Vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Pois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distantemente a todos, e mandou para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Provavelmente esse cego não morava na aldeia, né? Se mandou para casa e disse que não entre na aldeia. Aqui a gente vê o nosso segundo cego. Esse cego aqui, ele não gritou a Cristo. Ele não foi em direção a Cristo. Alguém levou ele. Levaram-lhe próximo a Cristo. Alguém chegou e disse para ele: Senhor, cura este cego. Não foi como o primeiro cego que gritou a Cristo. Não foi como o primeiro cego que disse: quero ver. Esse cego alguém levou. Esse cego alguém trouxe próximo a Cristo e disse: Senhor, cura ele. E Jesus levou ele para fora da aldeia e curou ele. E agora eu faço uma comparação, meus irmãos, para que a gente entenda sobre o que eu quero falar. E entendam que a cegueira se dá o pecado.
somos pecadores. Estamos cegos pelo pecado. Aquele que era cego, mas clamou a Cristo, bastou o quê? A palavra do Senhor. E ela o tornou a ver. Só que esse cego aqui, não foi ele quem teve a atitude de buscar a Cristo. Não foi ele quem se colocou no caminho do Senhor. Alguém teve que levar ele. Ao ponto que quando Jesus foi curar, ele tirou aquele cego da aldeia. Na primeira tentativa, o cego não começou a ver. Ele via pessoas como árvores que andavam. Porém, na segunda tentativa, ele passou a ver. Aqui eu coloco a importância da intercessão da igreja. Quando a gente enxerga um cego, quando a gente enxerga um pecador, aquele que está em meio ao pecado, necessitando ser curado. Aqui alguém levou ele a Cristo. E Cristo salvou ele, curou ele, livrou ele da cegueira. Na primeira vez? Não. Mais uma vez eu digo para vocês, a importância da igreja na intercessão. Às vezes a gente olha um pecador e a gente só aponta. Às vezes a gente olha um pecado que parece ser tão grande, a gente não pensa que a gente orando e intercedendo pode curar, pode livrar através do nome de Jesus. A gente julga. Aqui está mostrando o fator intercessão. Alguém que foi levar aquele cego em direção a Cristo. Foi salvo na primeira? Foi curado na primeira? Não. Na primeira ele se livrou um pouco da cegueira. Mas na segunda vez que Jesus colocou a mão sobre ele, ele passou a ver claramente. Às vezes a gente acha que a nossa intercessão não tem poder sobre aqueles que pecam. Às vezes a gente acha que, ele encaminhou um pouquinho, eu vou parar. Porque ele já começou a entender o caminho do Senhor. Não parem, meus irmãos. A intercessão é necessária por aqueles que pecam. Quem são os pecadores? Nós, todos nós. A intercessão é por todos nós. Eu pela minha vida e pela igreja. Vocês pela vida de vocês e pela igreja. É necessário. Tanto que Jesus, na segunda vez que colocou a mão sobre o cego, o curou. Se não fosse colocado essa segunda vez, talvez ele ficasse olhando com dificuldade. Então, quando a gente intercede por alguém, é necessário paciência, meus irmãos. Porque às vezes a gente não consegue livrar. Ainda mais se a pessoa não quer ser livrada. Como esse caso desse cego que nem fez questão de ir a Cristo. Tiveram que levar ele. Porém, a gente tem um primeiro exemplo. O cego que se colocou no caminho do Senhor. O cego que sabia quem era Jesus. O cego que quando viu a oportunidade de Jesus passando naquele local, ele gritou e clamou. Mesmo as pessoas dizendo para que ele se calasse. Mesmo as pessoas dizendo para vocês que não adianta buscar a Deus, que vocês não vão se livrar do pecado de vocês. Sigam clamando. Porque Cristo está passando na vida de vocês nesse momento. E se vocês clamarem e se arrependerem, eu creio que Ele tira essa cegueira de vocês. De nós. Eu fico pensando assim, se o pecado eu coloco aqui como a cegueira, vocês imaginem a pessoa que era cega e foi curada. Ela vai querer voltar a não enxergar mais? Ela vai querer voltar ao estado de cego novamente? Provavelmente não, né? Imagina você se curando de uma cegueira. Não, agora eu quero voltar a ser cego de novo. Não, né? Então a gente imagina a gente se curando de um pecado. E por que a gente quer voltar a pecar novamente? Por que a gente se coloca novamente no caminho do pecado? Será que a gente dá o valor e a importância que o pecado tem? Ao ponto de não querer mais seguir esse pecado? Ao ponto de não ter mais aquele pecado de estimação que anda sempre com a gente? Aquele jovem que foi tirado da aldeia, onde Jesus cuspiu nos olhos dele, intercedeu. Quando ele foi curado, Jesus disse, não volta mais para a aldeia. Provavelmente aquele lugar ali era um lugar onde não conheciam a palavra do Senhor. Um lugar onde provavelmente estava cheio de contaminados por pecados que iriam provavelmente colocar o cego de volta aos caminhos errados. Então com essa palavra ele está dizendo assim, meus irmãos, estou tirando o pecado de vocês. Não voltem a pecar novamente. Não voltem para a aldeia. Vai para a tua casa.
Mas às vezes a gente se livra do pecado. Mas a primeira brecha que a gente tem, a gente quer voltar direto para aquele caminho. É tão bom viver longe daquele pecado, mas parece que quando abre a brecha, ou a gente fala mal, ou a gente erra, ou a gente busca aquilo que não vem do Senhor. E agora eu vou para o terceiro e último, esse é mais longo, eu vou pedir para o Claudinho colocar ali. E essa parte é em João 9, meus irmãos. João 9. Enquanto ele prepara ali, a Bíblia também fala sobre as pessoas que ajudam os pecadores a pecar mais ainda. João 9. Quando estiver pronto, só me dizer. A Bíblia fala em Levítico 19, depois vocês quiserem olhar, ela fala assim: não ponham pedra de tropeço para aqueles que são cegos. Não ponham pedras de tropeço para aqueles que são cegos. Muitas vezes a gente vê a pessoa errando, a gente vê a pessoa no pecado, a gente vai lá e só ajuda mais ele a pecar. Ou a gente só se coloca mais no caminho do pecado. Então não ponham na vida de vocês pedras para tropeço, nem dos outros, nem de vocês. João 9. Vamos escutar com atenção então. Capítulo 9. Caminhando pela rua, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: vocês estão fazendo a pergunta errada, procurando a quem culpar. Não há nenhuma relação de causa e efeito aqui. Em vez disso, olhem para o que Deus pode fazer. Precisamos trabalhar com energia por aquele que me enviou, enquanto o sol está brilhando. Quando a noite chega, o expediente acaba. Mas enquanto eu estou no mundo, há bastante luz. Eu sou a luz do mundo. Dito isso, ele cuspiu no chão, fez uma mistura de barro com a saliva, esfregou a mistura nos olhos do cego e disse: vá, lave-se no tanque de Siloé. Siloé significa enviado. O homem foi, lavou-se e passou a enxergar. Momentos depois, a cidade estava em alvoroço. Os parentes do homem e aqueles que ano após ano o conheciam como mendigo cego, perguntavam: esse não é o homem que conhecemos, que se sentava aqui e mendigava? Outros diziam: é ele mesmo. Mas alguns duvidavam. Não pode ser o mesmo homem de jeito nenhum. É só alguém parecido com ele. Mas o homem confirmou: sou eu mesmo. Eles o interrogaram: como você conseguiu enxergar? Um homem chamado Jesus fez uma mistura, esfregou-a nos meus olhos e disse: vá a Siloé e lave-se ali. Eu fiz o que ele disse, lavei-me e comecei a enxergar. Então, onde ele está? Eu não sei. Eles levaram o homem aos fariseus, porque o dia em que Jesus fez a mistura e curou a cegueira dele era sábado. Os fariseus o interrogaram de novo, para saber como ele havia conseguido enxergar. Ele respondeu: ele pôs uma mistura em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus resmungaram: obviamente esse homem não pode ser de Deus. Ele não guarda o sábado. Outros argumentaram: como um homem mau pode realizar milagres, atos que revelam o próprio Deus? Assim houve divisão entre eles. Eles voltaram a interrogar o cego: você é o perito aqui. Ele abriu seus olhos. O que você tem a dizer sobre isso? Ele disse: ele é um profeta. Os judeus se recusavam a acreditar que aquele homem havia sido cego a vida toda. Então chamaram os pais do homem, que agora enxergava muito bem, e perguntaram: este é o filho de vocês? O que vocês dizem que nasceu cego? Então como ele pode ver agora? Seus pais disseram: sabemos que ele é nosso filho e sabemos que ele nasceu cego, mas não sabemos como veio a enxergar. Não temos a menor ideia de quem abriu os olhos dele.
Por que não perguntam a ele? Já é adulto, pode falar por si. Os pais dele falaram assim, porque tinham medo dos líderes judeus que haviam determinado que quem afirmasse que Jesus era o Messias seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais disseram: perguntem a ele, já é adulto. Eles convocaram o ex-cego segunda vez e disseram: dê o crédito a Deus. Sabemos que aquele homem é um impostor. Ele replicou: não sei nada sobre isso, mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu era cego e agora vejo. Eles perguntaram: como ele fez isso a você? Como ele abriu seus olhos? Já contei mais de uma vez e vocês não ouviram. Porque querem ouvir de novo? Querem se tornar discípulos dele? A resposta deixou-os furiosos. Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Temos certeza de que Deus falou a Moisés, mas não temos ideia de onde saiu esse homem. O homem respondeu: impressionante. Vocês alegam não saber nada a respeito dele, mas o fato é que ele abriu meus olhos. É fato bem conhecido que Deus não age por meio de pecadores, mas ouve quem vive em reverência e cumpre sua vontade. Ninguém jamais ouviu falar de alguém que tivesse aberto os olhos de um homem que nasceu cego. Se esse homem não viesse de Deus, não seria capaz de fazer nada. Eles disseram: você não passa de um Zé Ninguém. Como ousa querer nos ensinar? Então correram com ele dali. Jesus soube que eles o haviam expulsado. Procurou por ele e o achou. Então perguntou: você acredita no Filho do Homem? O homem disse: Senhor, mostre-o para mim, para que eu possa crer nele. Jesus disse: você está olhando para ele. Não reconhece minha voz? Senhor, eu creio, exclamou o homem e o adorou. Jesus então disse: vim ao mundo para pôr tudo às claras, para estabelecer as distinções, de modo que quem nunca viu possa ver, e os que têm a pretensão de ver pareçam cegos. Alguns fariseus casualmente ouviram a conversa e indagaram: você está nos chamando de cegos? Jesus disse: se vocês fossem realmente cegos, não teriam culpa. Mas a partir do momento que se declaram capazes de enxergar, se tornam responsáveis por seus erros. João. Amém, meus irmãos. Era grande o texto, né? Se eu fosse ler, ia demorar mais do que... Ia mais interessante também com áudio. Nosso terceiro cego aqui, meus irmãos. Um cego de nascença. No versículo 32, ele diz: desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Por isso que eu acredito que aqueles dois cegos não eram de nascença. Por isso eu acredito que aqueles pecados deles eram pecados adquiridos ao longo da vida. Porém, esse aqui é um pecado de nascença. Nós carregamos um pecado de nascença. Aquele pecado ao qual Jesus não faz parte, porque ele não veio de homem e de mulher. Mas nós, nascidos do homem e da mulher, temos o pecado de nascença. E essa passagem aqui, ela vem exatamente para dizer que quando Cristo nos liberta dos pecados, ele nos liberta de todos os pecados. Ele diz aqui que o homem era de nascença, e mesmo assim ele curou. Mas ele puxa um versículo muito interessante aqui no início, no versículo 3, Jesus respondendo: nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem neles as obras de Deus. Era necessário que ele nascesse cego para que as obras de Deus se manifestassem neles. Era necessário que nascêssemos do pecado para que nós pudéssemos manifestar as obras do Senhor. Só que nessa corrente do pecado que a gente nasceu, a gente começa a adicionar elos que nos prendem cada vez mais. A gente até esquece que Cristo veio ao mundo para nos livrar dos pecados. E a gente acredita que a gente tem pecado para a vida inteira, pecado que não pode ser liberto, pecado que a gente não consegue vencer. Cristo serviu de exemplo para nós.
Essa palavra serve para dizer que não há pecado no mundo que não possa ser perdoado. E que a gente deve evitar de seguir pecando. Feche os olhos de vocês, põe a mão no coração. Repitam comigo. Eu estou livre de todas as correntes do pecado. E em minha vida se manifestará a obra de Deus. Essa palavra, meu irmão, para vocês, só vai fazer sentido e começar a funcionar quando a gente verdadeiramente tirar as correntes do pecado. Como é que eu faço isso, meu irmão? Seja como cego, seja como aquele que foi levado, ou seja como aquele que se gritou, colocou o caminho, se posicionou onde Deus estava passando. Gritou ao ponto de Jesus olhar para ele e ir lá e tirar o pecado dele. Mas procurem a Cristo para que vocês sejam libertos dos pecados. Esse homem aqui, que foi pecado de nascença, que ele foi curado, cegueira de nascença, que ele foi curado. Quando ele foi curado, mudou tanto, que os vizinhos dele não conheciam mais ele. Ao ponto dele dizer, sou eu. E os vizinhos, ele diz que é ele, mas eu não acredito. Ele mudou tanto, ao ponto que os pais dele começaram a deixar ele de lado. Na frente do júri, os pais dele diziam, eu não sei como é que ele foi curado. Eu não tenho parte com isso. E às vezes na nossa caminhada com Cristo, a gente começa a conhecer mais a Deus, a conhecer mais o caminho do Senhor, a colocar mais Cristo na nossa vida. E parece que os nossos parentes vão se afastando da gente. Alguns parentes ao ponto de dizer que nem conhecem mais a gente. Como a gente sabe que tem pais, mães que negam os filhos porque aceitaram a Jesus. Meus irmãos, quando Deus fez a cura nesse homem, Ele sabia o que estava fazendo. Quando Deus morreu por nós e tirou os nossos pecados, Ele sabia o que estava fazendo. Isso que a gente passa na nossa vida, tudo tem um motivo, meus irmãos. Não desanimem. Esse homem seguiu ao ponto de enfrentar os da sinagoga, dizendo, vocês estão perguntando tanto, eu não sei, eu só sei que eu fui curado. Vocês não podem aceitar que hoje estou livre do meu pecado, hoje estou vendo. Vocês estão me perguntando tanto, vocês querem fazer parte também? E o que o pessoal da sinagoga fez? Expulsou ele. Quando a gente se converte, meu irmão, quando a gente se livra dos pecados, o mundo nos expulsa. Eles não querem mais que a gente ande junto com eles. E a gente às vezes não está preparado para isso, e a gente se acha que a gente está numa bolha, isolado. E agora meus amigos não querem mais andar comigo, meus familiares não me querem mais, meus vizinhos não me reconhecem. Mas quando ele botou os pés para fora da sinagoga, Cristo estava lá. Foi atrás dele e encontrou ele. E disse, eu te quero no meu reino, vem e me siga. Não se sintam excluídos, meus irmãos, porque vocês abdicam do pecado, porque vocês preferem não beber, porque vocês preferem não fumar, porque vocês preferem andar longe da roda do escarnecedor. Não se sintam excluídos, muito pelo contrário, se sintam acolhidos por Cristo. Não estamos à parte nesse mundo, meus irmãos. Existe um motivo para que a gente negue o pecado. E esse motivo é Cristo, meus irmãos. A gente tem que fazer valer a morte na cruz. A gente não pode abraçar o pecado e achar que ele não pode ser expulso. A gente tem que acreditar no verdadeiro sacrifício, meus irmãos. Não guardem os pecados, confessem para Cristo. Abram a boca de vocês em oração e confessem seus pecados a Cristo. Não ao homem, não ao vizinho, à mãe, ao parente, a Cristo. No teu quarto, sozinho, isolado, tu e ele, faz o teu momento. Grita o nome dele. Porque quando ele passar, meus irmãos, ele vai perceber a voz de vocês. Estejam prontos, porque quando ele curar vocês da cegueira, meus irmãos, vai ter alvoroço. Muita gente vai interrogar vocês, como isso está acontecendo na vida de vocês. Vai virar uma turbulência. Eu tenho uma conhecida que ela conheceu Jesus, se batizou, aceitou a Cristo.
E no momento que ela aceitou a Cristo, ela perdeu o emprego, o marido perdeu o emprego, a nora dela perdeu o filho, a vida começou a desabar. E a gente começou a pensar, meu Deus, essa mulher acabou de conhecer a Cristo e a vida dela desabou. E aí Deus deu uma palavra tão linda, dizendo que tudo o que Ele fazia era a vontade dEle, não nós. Então, se a gente aceita verdadeiramente a Cristo, meus irmãos, e nega os nossos pecados, deixa vir as coisas, porque Deus está tomando conta da gente. E aonde Deus colocar a mão, Ele vai operar. Mesmo alguém expulsando vocês do lugar, saiba que é Deus preparando aquele lugar ali. Mas a gente tem que ficar atento, meus irmãos. Porque quando a gente se livra do pecado, sempre tem aquele homenzinho que está trabalhando lá, né? O diabo. Ele não para de trabalhar. A gente se livra de um, ele já está preparando o outro. Então é necessário dia e noite meditação na palavra, oração, busca. Não achem que porque a gente se livrou de um pecado que não vai vir um novo. Não achem que porque a gente deixou de lado algo, mudou a nossa vida, a gente não pode cair de novo em cegueira. Mas lembrem-se, meus irmãos, se a gente voltou a enxergar graças a Cristo, não se tornem cegos novamente. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus e amado Pai, te pedimos, Senhor, perdão pelos pecados, Pai. Perdão pela cegueira espiritual, Senhor, a qual nós estamos, Senhor. Que não conseguimos enxergar os pecados, Pai. Por isso te pedimos, Senhor, nos revela, Pai, aquilo que estamos errando. Nos corrige, Pai. Te clamamos essa noite, Senhor, para que o Senhor retire esta cegueira, Senhor. Para que o Senhor retire este pecado, Senhor, meu Pai. Ou estes pecados, Pai, que nos tiram do Teu caminho, Senhor. Que nos faz nos tornar cego, Pai, ao ponto de não encontrar mais o Teu caminho, Senhor. Gritamos essa noite, Senhor, meu Pai. Aqueles que estão longe do Teu caminho, gritamos essa noite, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Porque todos somos pecadores abaixo do céu, Senhor. E te pedimos a Tua misericórdia, Senhor. Tira essa cegueira, Senhor, meu Pai. Tira essa cegueira, Senhor Jesus. Porque conhecemos a Tua palavra, Pai. E não queremos tornar a sermos cegos, Pai amado. Te pedimos, Pai amado, retira este pecado, Senhor, que nos afasta do Teu caminho, Pai. Nos coloca à vontade de oração, Senhor, meu Pai. Renova nossas palavras em oração, Senhor. Nos dá coragem de confessar os nossos pecados a Ti, Senhor. Nos dá tempo, Senhor, para que possamos abrir nossa boca nos entregando a Ti verdadeiramente, Senhor. Te pedimos força para sair do pecado e não permanecer nele, Senhor. Porque senão seremos como aqueles judeus, Pai, que podendo ver, escolheram ser cegos, Pai. Te pedimos, Senhor, a liberdade do Teu Santo Espírito em nós, Pai. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Vocês recebem a palavra? Amém.